Lilian, aqui no B. Você poderia explicar na página 16, em antagonismologia, o antagonismo, psicologia canina, psicologia humana? É interessante que eu vi eu estava vendo um documentário que é o Encantador de Cães. Trouxe até o livro aqui. É bem interessante o documentário. E ele fala muito dessa questão das diferenças da psicologia humana da psicologia animal. O que seria isso? Então, muitas vezes, nós tratamos os nossos animais, nossos cachorros, né, de uma forma muito humanizada. E a gente acha que esse vínculo mais humano é primordial para se conviver com o canino. E ele desconstrói isso. Então, ele coloca que o animal ele tem um outro funcionamento, um outro modus operandi de atuar. Então, o cachorro, ele precisa, o que a gente sabe? Ele vive numa matilha e ele identifica o líder nessa matilha. Esse líder é que coloca os limites entre eles. Então, um cachorro, quando ele começa a avançar no outro, subir um em cima do outro, não para brigar, mas se você colocar vários cachorros junto, vai ocorrer isso. É porque eles estão disputando lideranças. E esse líder, para ele vai ser submisso. Então é assim que funciona o cachorro. Primeiro ele precisa dessa disciplina, dessa colocação de limites. Há uma necessidade íntima dele para isso. Depois ele precisa de uma atividade física. Essa que é a psicologia canina. Ele precisa fazer uma função. Então essa função é uma atividade que a gente pode dar, oferecer para o canino, né? Seja ela qual for. E a segunda é a questão do afeto, né? Que é a afetividade. O que a gente vê hoje? A gente coloca a psicologia humana no sentido de, quando você vê um animal, normalmente, se a gente gravar essa cena, né? Se a gente começar a imaginar esse cenário, o que acontece? A pessoa já começa a falar até em diminutivo com o cachorro. Que bonitinho, oh, bebê, não é assim? E vai indo, né? Então ele trata com afeto exacerbado o cachorro. Aí ele vai ficar o quê? Agitado, né? Ele fica agitado pela energia que está ali, que não é condizente com aquilo que é o natural dele. O natural dele é você ficar mais na sua, quando você não conhece o cachorro, né? Então você já ir mais cauteloso, mais devagar, não precisa olhar, não precisa chamar. E isso para ele é o natural. Ele vai farejar, cheirar você, né? E aí você dá essa permissão, né? Então toda esse funcionamento é muito diferenciado entre nós. E eu vejo que o respeito vem da gente estudar essa forma de convivialidade, fazer disso o mais otimizado possível e não exigir dos nossos valores colocar isso no cão, entende? Porque muitas vezes a pessoa mima muito o cachorro e acha que o cachorro está extremamente feliz, né? Falando assim delicadamente, colocando roupinha, né? Sim, fazendo. Ou seja, E ele não está. Às vezes o animal está estressado, está psicótico. Uma vez eu encontrei um animal, olhando o DSM-4 lá e vendo o cachorro, ele se classificaria como uma personalidade psicótica, porque é incrível. Ele estava doente. E energeticamente você via isso no cachorro. Ele ficou uma semana comigo, melhorou. Então ficou na minha casa e a gente tratou. Então muito desse processo de doação, Ricardo, que a gente vê com cachorros, são cachorros assim. Então a gente começa a ver a energia do cachorro totalmente alterada. Então cachorros às vezes agressivo ou cachorro com medo. Você fica uma semana com o cachorro, direto, ele e você junto. Você começa a ver a mudança dele plena. Isso também é da psicologia canina. Então, estudos feitos por esse pesquisador, né, que é o César Millan, ele coloca que o cachorro ele não grava muito o passado. Então, claro, quando tem traumas extremos, sabe, ele tem sim algum receio, algum medo. Porém, ele pensa mais para frente. Ou seja, ele não fica assim magoado com você porque você bateu nele. Ele não tem essa percepção. Ele sabe, claro, que se eles se bateram muito nele com uma vassoura, ele sabe que aquela ferramenta, ele vai ficar com medo. Mas ele não grava assim, a pessoa é má, vou ficar deprimido agora nesse momento. Ele não tem essa concepção. Então ele pensa, ele age mais dia a dia. E o que acontece com a gente quando ocorre essas doações? Quando você pega um animal abandonado, você sabe do histórico dele, muitas vezes foi queimado, jogado, a história é trágica, né? Mas o animal em si, ele está querendo ir para frente. Só que o que acontece com a maioria dos doadores ou pessoas que gostam do animal? Ele dramatiza ainda mais a situação.
e entra com uma afetividade muito exacerbada. E aí, nesse momento, ao meu ver, como hipótese, acaba a assistência. Então, ele acaba criando esse cachorro de uma forma com todos os cuidados possíveis, muitas vezes não doando esse animal, pensando na história trágica, e não dá a oportunidade dele ir para frente. Então, aí que é a mistura da psicologia humana com o animal. Sim, o lidar mais humanizado com os cachorros não significa usar os princípios da psicologia humana. A gente, claro, a gente vai utilizar o que é nosso, óbvio, não tem como, a nossa psicologia humana, mas não essa interferência, sabe? Tão grande de achar, ou colocar uma expectativa tão grande no cachorro. Sei que é o dono protetor, super protetor, é isso? E tem muito, sabe? Obrigado. É interessante. Eu tenho casos assim de doação que eu acho fantásticos, que eu vinculo muito com a questão parapsíquica, energética e assistencial. Então, às vezes a pessoa procura para fazer doação de cachorros, né? Então ela procura lá, me procura, ou procura, tem vários aqui dentro do CAE, que eu acho que tem mais de 20 pessoas, né? Que tem essa questão de doação. E às vezes você não consegue doar aquele cachorro específico da pessoa. Aí você se pergunta, caramba, às vezes você, né, o que está acontecendo? Às vezes nada dá certo, você fala com fala com outra pessoa, procura pessoas. Às vezes até alguns indivíduos mostram interesse e de repente essa que gostaria de doar o cachorro, ela fala para mim assim, não, mas tem que doar para uma família que dê só Royal Canin, que vá no veterinário 3 vezes ao dia, dê banho e que esteja a mesma qualidade de vida que a minha aqui. Então é impossível. Então você vê que a expectativa da pessoa naquela doação já está dizendo não, eu não vou doar, eu não quero doar. Só que ela não está lúcida para o sentimento que ela está tendo com aquele cachorro. Então, na verdade, ela não quer doar. Então ela segura, né, o cachorro. Então você pode patinar, fazer o que for, você não consegue doar aquele cachorro. Que energeticamente tem um vínculo muito forte. Então isso é bem interessante você ver com o cachorro, né? Com essa questão de convivialidade entre homens e cães, né? E outro ponto importante dos cachorros, que eu vejo assim, que o animal em si ele tem uma sensibilidade energética muito grande, porque é natural dele, né? Natural nosso, né? Também. Então, se você está irritado, mal-humorado, agressivo, né? O cachorro sente imediatamente e ele vai seguir esse comportamento. Então, isso também aprendi muito na questão da doação de cachorros, que às vezes você tira o animal de uma pessoa agressiva, e é interessante, ele é agressivo, é o perfil agressivo, ele avança, você tem que tomar cuidado. Passou 2 dias, ele não mais está com essa característica. Não estou dizendo que isso é de todos, tá? Não estou colocando esse padrão, é do que eu vivenciei, o pouco que eu vivenciei. Então, são cachorros que não têm um porte, digamos, não é um pitbull, nada disso, né? Que já tem, digamos, traços de agressividade até geneticamente. São cachorros assim de rua, cachorros, né, de outras raças e que demonstram agressividade porque o dono ele é muito agressivo. Então, energeticamente, ele capta aquilo e passa. Então, isso é muito interessante de verificar. Cachorro medroso e o dono é medroso. Então, o dono vaidoso, o cachorro também, né? Ele mostra, tem toda uma pose, tem até um ditado, né? O cachorro é a cara do dono. Então, tem muito disso, né? Então, tem um cachorro que é o galga, que eles falam, é isso, né? Galgo. Então, isso é bem interessante. Então, passeando, vendo um galgo. Galgo é um cachorro assim, muito estiloso, né? Ele, por si só, a estética dele é muito estilosa. E o dono acompanhava ele, né? Estiloso, porte firme, arrogante, ao primeiro ver, né? Então, isso é muito interessante de observar, né? Essas tendências. Lilian, é interessante que tem estudos sobre teorias da personalidade dos cães. Então, foi feito um levantamento com 5.000 cães de raças diferentes, não sei se você conhece isso, e tem a teoria dos traços, como tem na psicologia, tem a teoria dos traços dos cães. E eles levantaram, acho que são em torno de 10 traços principais, onde você tem todas as raças de acordo com esses traços, né, a manifestação desses traços. Então, é bem interessante também para esse estudo.